Olá, galerinha, beleza? Saudade de vocês. Mas em breve nos encontraremos, porque se Deus quiser, tudo isso vai passar. Estamos começando mais uma videoaula de geografia, dessa vez para o segundo ano do ensino médio. Mas antes disso, roda a vinheta. Futuros doutores e futuras doutoras, nosso assunto de hoje é o mundo no século XXI. Então, a primeira década do século XXI, ou seja, aquela que vai de 2001 a 2010, ela foi marcada por importantes mudanças no sistema de relações econômicas e geopolítica do mundo globalizado. Embora uma nova ordem mundial não tenha se consolidado, a situação que se verifica na década de 90 e no conflito Norte-Sul se alterou. Então, o poder econômico da tríade, quando eu falo tríade, eu estou falando das três grandes potências econômicas, Estados Unidos, União Europeia e Japão. Então, o poder econômico da tríade diminuiu. Com a consolidação das relações entre países emergentes, as chamadas relações Norte-Sul, essas novas forças econômicas passaram a questionar o domínio dos países desenvolvidos sobre as instituições que regulam as relações políticas e foram criadas logo após a Segunda Guerra Mundial, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, o FMI, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Nessa década, galerinha, o mercado financeiro se expandiu e passou a se espalhar pelo continente asiático e outras partes do mundo. A supremacia dos Estados Unidos da América passou a ser contestada devido à ameaça de terrorismo e às grandes crises econômicas, influenciada por fatos marcantes, entre eles, um dos mais marcantes, os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Bom, do ponto de vista geopolítico, em decorrência dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos elegeram um novo inimigo. Quem era esse novo inimigo? O terrorismo islâmico. Consequentemente, o país definiu políticas que atingiram as relações internacionais, com duas medidas fundamentais, que foram a doutrina Bush e o ato patriótico. A doutrina Bush, ela dá ao país o direito de atacar preventivamente qualquer força que seja entendida como ameaça à sua segurança. Exemplos dessa medida são as invasões do Afeganistão em 2001 e a invasão do Iraque em 2003. O ato patriótico. Entre as medidas impostas pela lei estão a invasão de lares, espionagem de cidadãos, interrogatórios e torturas de possíveis suspeitos de espionagem ou terrorismo, sem direito à defesa ou julgamento. Essas prisões, por vezes, de cidadãos inocentes de outros países, causaram incidentes internacionais. Um grande exemplo disso é o que ocorreu na Baía de Guantánamo, em Cuba, onde os Estados Unidos mantêm uma prisão. As condições degradantes a que os prisioneiros eram submetidos foram motivo de indignação internacional e alvo de duras críticas, tanto por parte de governos como de organizações humanitárias internacionais. Do ponto de vista econômico, os mercados norte-americanos e mundiais foram duramente atingidos pelos ataques terroristas de 2001. A Bolsa de Valores de Nova York, a Nasdaq, fecharam por alguns dias. Quando os mercados reabriram em 17 de setembro de 2001, o índice Dow Jones caiu 684 pontos. No fim da semana, o Dow Jones havia perdido 1.369,7 pontos, sua maior queda em uma semana.
Além disso, houve a destruição física de prédios e equipamentos de bancos e empresas situadas naquele local, que era o World Trade Center. Outro efeito econômico dos ataques terroristas de 2001 foram os gastos militares que os Estados Unidos e seus aliados, todos os países desenvolvidos, como Reino Unido, Canadá, Austrália, França, Itália, Espanha, entre outros, empregaram na invasão do Afeganistão e do Iraque. Então, galerinha, todos esses fatos contribuíram para a ascensão dos países emergentes. Então, ocorreu uma nova divisão entre países. Se antes eram divididos entre países do norte e países do sul, agora a nova divisão foi países desenvolvidos, que são os países ricos, países emergentes, que são aqueles países que nem são tão pobres e nem são tão ricos, né? E os países pobres, que são os países menos desenvolvidos. Então, a nova divisão: países desenvolvidos, países emergentes e países menos desenvolvidos. Entretanto, não há assim um consenso entre os especialistas sobre quais países seriam chamados de países emergentes, pois existe uma vasta gama de países com características muito diversas, mas alguns se enquadram em todas, como o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, que fazem parte do chamado BRICS, que nós vamos ver nas próximas aulas, né? Além de México, Turquia e Coreia do Sul. Entre outros países classificados como emergentes estão também Tailândia, Vietnã, Nigéria e Taiwan. Ok, galerinha, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando novamente que as atividades domiciliares no momento estão sendo enviadas e recebidas através do aplicativo Google Classroom ou Google Sala de Aula. Assistam mais videoaulas no canal do Professor Roger no YouTube, dá um like nesse vídeo, inscreva-se em meu canal e clique no sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a um número maior de alunos. Respondam às atividades que vocês estão recebendo. Um grande abraço, um beijo no coração. Até logo, até mais ver. Tamo junto. É nóis.